Muito obrigado a todos. Então, vamos ver se a gente começa aqui essa... Ah, tá bom, então. Então, é que a gente não passou o vídeo, então, deixa eu falar o seguinte, eu quero falar, então, alguns tópicos iniciais, vou falar 4 tópicos iniciais, aí eu peço o vídeo para a gente começar a apresentação propriamente dita, que eu preciso antes colocar... pode colocar. Coloca a primeira página só. Justiça fiscal, sem nada muito concreto. Tem 4 coisas que eu queria falar antes de mais nada. Primeiro, né, que a gente está falando de justiça fiscal. A gente, falando de justiça fiscal e imaginando as reformas que têm que ser feitas, imaginando as transformações necessárias para melhorar todos esses problemas que a gente está observando. A gente deve tomar o cuidado de não ficar esperando uma reforma que vai resolver todos os problemas de um futuro indefinido. Eu me lembro, tem um livro francês, escrito por um político que não quis se identificar, ele escreveu com um pseudônimo, chama Eu Amo os Impostos, aí por isso que já não assina também, né? E ele dizia isso, ele falava que reforma tributária, principalmente, é uma coisa para a vida inteira. Esse é o grande erro que ele cometeu durante toda a vida política dele, foi apostar numa reforma tributária única que ia acontecer, e ele era francês, ele estava falando da França, né? E que ia acontecer e corrigir todos os problemas. Os problemas têm que ser corrigidos agora, eles têm que passar a ser corrigidos no dia a dia. E tem problema para ser corrigido na Constituição, na lei, debaixo da lei, em resoluções dos secretários da Fazenda, portaria, tem problemas de todos os lados. A reforma tributária é uma preocupação que deve ser diuturna de todos nós. A gente deve sempre observar tudo que está errado e começar a corrigir cada uma daquelas coisas. Esse esforço de transformação constante, né, esse esforço de planejamento constante, é exatamente o contrário daquilo que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem tido reformas absurdas, né, em termos nacionais, como, por exemplo, a terceirização, como, por exemplo, a limitação que foi chamada a limitação dos gastos públicos, que a gente vai chamar aqui da limitação dos gastos públicos que não sejam com os bancos, né, porque foi limitado tudo que não seja gasto bancário, e assim por diante. São limitações, né, que a gente está... são reformas que estão acontecendo constantemente, reforma trabalhista, do sentido contrário, do sentido a prejudicar a sociedade brasileira. Quer dizer, se a gente não começar desde já a começar a fazer a nossa transformação no sentido inverso, né, de melhorar a sociedade brasileira, de melhorar os aspectos e de denunciar as coisas que estão erradas, quer dizer, a gente vai ficar a vida inteira esperando esse momento redentor de reforma tributária. Mais uma coisa. Depois. Reforma tributária, queria que tem uma retórica perigosíssima em torno dela. A gente sempre se preocupa com o quanto que é devido. E não é, e vocês querem saber, isso não é o mais importante, o quanto que é devido. Existe uma hipocrisia gigantesca sobre o como é devido. Tem uma lista, e esse é o número que eu vou falar, e eu queria que vocês guardassem. Tem uma lista dos 100 maiores devedores do estado de São Paulo. Por exemplo, falando do estado de São Paulo. Essa lista dos 100 maiores devedores do estado de São Paulo, ela monta em 94 bilhões de reais. Então, lembra esse número de 94 bilhões, toda vez que alguém disser que a Previdência tem que quebrar porque falta 3 bilhões, essa palavra bilhão parece uma coisa gigante. 94 bilhões, não tem nenhuma empresa insolvente entre essas 100. São todas empresas saudáveis que simplesmente sonegam o imposto, simplesmente não pagam. Se existe essa opção de não pagar o imposto, entende? É muito complicado você dizer que deve mais tal classe, deve mais... Eles devem, mas não pagam. O que adianta? Não pagam, simplesmente não pagam porque não concordam com as regras tributárias, porque eles têm muito poder jurídico, porque o STJ
que deveria pacificar as questões tributárias, ele causa ainda mais confusão com sentenças absurdas, sentenças confusas, sentenças que não têm a preocupação com o todo do conteúdo tributário brasileiro. Dizia o Hering, né, um jurista famosíssimo, que a jurisprudência ela deveria fazer como uma seleção natural, aquela coisa darwiniana. Então, se decide aqui e aos poucos se vai formando uma ideia jurídica nos tribunais que é melhor do que tudo. Não é isso que acontece aqui, entende? Essa ideia liberal do Hering, século XIX, hoje em dia mostrou completamente errada, é ao contrário. Entende? As coisas vão para o tribunal, vão para os tribunais, vão para o Superior Tribunal de Justiça, e lá vira uma confusão que ninguém entende mais, entende? Cria-se ali uma barafunda que não faz o menor sentido. Discute-se coisas como, mas esse imposto fica dentro do outro e o outro fica dentro desse, como se fosse o sexo dos anjos ali, e aquilo ali não tem solução e serve para que ninguém pague tributo. Ninguém, quem tem acesso àqueles tribunais superiores. Alguém aqui tem uma ação pessoal no STJ? Duvido muito. Nós não temos isso. Quem tem são essas 100 empresas, aí, essas 200 empresas, ali, maiores empresas, que simplesmente não pagam tributos. Terceiro ponto que eu queria falar, antes de começar, assim, para que a gente norteasse tudo o que a gente vai falar por esses pontos. Austericídio, austeridade. Austeridade é uma coisa bonita. Eu acho que o ideal franciscano de pobreza é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente é bonito para as pessoas, é bonito como ideal de vida. Para o Estado, não faz o menor sentido a austeridade para o Estado. Se alguém tem R$1 no bolso, é porque o Estado teve R$1 de dívida. Todo o dinheiro que está no bolso da gente é dívida do Estado. Se o Estado resolver, o Brasil resolveu, não tem mais dívida nenhuma, você pode ter certeza, ninguém tem um tostão no bolso, porque todo o dinheiro que a gente tem no bolso é dívida do Estado. Então, não vale para o Estado. O Estado tem que se endividar. É necessário que o Estado se endivide, não dê de presente para os bancos da forma daqueles juros ali, que são mais da metade do nosso orçamento em 2017. Dar de presente não é uma das atividades da economia capitalista. Não sei por que, né, se tornou aí o principal objetivo, não é mais que a metade, é o principal objetivo da República Federativa do Brasil, dar dinheiro para os bancos. Quer dizer, dessa maneira a gente não pode ir para lugar nenhum mesmo. Dessa maneira realmente é complicado. Mas a austeridade dos bancos, entende? Os próprios bancos não têm a lógica da austeridade. Não tem a lógica da austeridade. O banco, quanto mais o banco se endividar, melhor para ele. Porque ele jamais vai se endividar sem fundo, jamais vai se endividar sem a possibilidade de receber de volta. E ele cobra caríssimo toda vez que ele se endivida. Quem se endivida, né, na conta do Abreu? Só o Estado brasileiro. Né? Só o Estado brasileiro que se endivida dessa maneira, que se endivida sem perdendo de vista o dinheiro para onde ele vai. Quer dizer, a austeridade, gente, a austeridade como meio econômico é a forma mais estúpida que o Brasil, que qualquer país pode adotar para tentar sair da recessão. A primeira coisa para você sair da recessão é o do povo ter dinheiro para consumir, para as pessoas poderem produzir e vender e a economia andar. Se você enxuga o dinheiro que está circulando na economia, né, se você retira o dinheiro de todo mundo da economia, a economia seca, ninguém consegue comprar mais nada. É isso que se faz com a Previdência. A Previdência, entendeu? É básico para qualquer país querer se desenvolver. Quer dizer, a primeira coisa que se deve imaginar para que o país se desenvolver é dar dinheiro para o povo, para que o povo possa gastar. Gente, isso que nós estamos falando aqui não é comunismo. Quem falava isso é o Ford, nos Estados Unidos, e é essa a questão. E aí eu venho para o quarto tema, quarto ponto básico, antes de a gente começar a nossa linha principal aqui. Eu vou falar um palavrão, socialismo. Socialismo hoje,
entende? A gente precisa repensar o que nós achamos do socialismo hoje. Não, nós precisamos perder o medo de falar sobre socialismo. Socialismo, não estou falando de Cuba, não estou falando da extinta União Soviética, não estou planejando que nós fabriquemos ladas aqui, começamos a fazer aquelas fábricas da Iugoslávia comunista, com operários bêbados o dia inteiro. Eu sei de tudo, todo mundo sabe de tudo isso, mas a Dinamarca vai muito bem, obrigado. A Suécia vai muito bem, obrigado, entende? Quem é socialista hoje são países extremamente desenvolvidos e muito bem. O socialismo, ele vai se flutuando ao longo do tempo, e a gente não deve ter medo dessa ideia. Dizia-se que no século XIX, aqueles socialistas utópicos, o pessoal que imaginava o socialismo, e havia os liberais que eram contra o socialismo, e havia uma briga socialista liberal muito grande. No século XX, nos Estados Unidos, depois que o Estado começou a tomar conta da economia, a fazer com que os Estados Unidos crescesse, se tornasse a potência que foi, que não era no século XIX, se tornou no século XX, né? Os Estados Unidos adotaram todas as ideias socialistas do século XIX. Se um socialista, se um neoliberal do século XIX acordasse no meio do século XX, ele ia achar que os Estados Unidos virou comunista. Isso aqui é um absurdo. Quer dizer, vocês têm previdência social, vocês têm ajuda, você tem sistema público de saúde. Que história é essa? Quer dizer, isso aqui se desvirtuou completamente, os ideais liberais do século XIX. E é isso. Uma coisa vai flutuando. E, de novo, gente, isso é no século... Eu estou falando do século XX. No século XX houve essa inversão. Triste observar agora que a gente tem a inversão oposta. Se um liberal do século XX acordasse aqui no século XXI e visse o que está acontecendo, ele ia glorificar, falar, meu Deus, nem eu podia imaginar um liberalismo tão absurdamente fantástico como esse. Quer dizer, a própria França, olha que tristeza, não é o Brasil que está querendo aumentar a idade da aposentadoria para restringir a previdência, a França querendo fazer reforma. Se a França ruir, que será de nós? Quer dizer, é hora de todo mundo que tem conhecimento marxista, que conhece o socialismo, que se reúna e repense. A gente precisa repensar o socialismo, repensar as ideias socialistas para o século XXI, porque mudou tudo. Mudou tudo. E eu queria começar com esse princípio do socialismo, falando da ideia hegeliana de suprassunção, que está por trás disso tudo, com uma introdução romântica ao socialismo, para falar da justiça fiscal. Uma maçã, imaginem vocês uma maçã vermelha, suculenta, uma maçã objeto de desejo. A maçã é objeto de desejo, a ideia básica do objeto de desejo, do Adão, Eva, aquela maçã mordida, aquela maçã é objeto de desejo seu. Como que você expressa seu desejo pela maçã? O que significa seu desejo pela maçã? Desejo que às vezes é até ódio. Desejo e ódio ficam se trocando um com o outro. Você tem aquela relação complicada, a maçã te incomoda, você quer a maçã. A maçã é seu objeto de desejo. O que você quer fazer com a maçã? O seu objeto de desejo você só pode consolidar o seu objeto de desejo na hora que você destrói a maçã, na hora que você morde a maçã, você mastiga a maçã, você transforma a maçã em você. Você pegou aquele pedaço da maçã e suprassumiu. Essa é a ideia da suprassunção. Essa é a ideia da suprassunção que está na gênese de todo o marxismo, que Marx adorava e que transformou no marxismo. A ideia de você capturar a maçã e transformar a maçã em você. Você quer possuir a maçã. É a sua posse da maçã, destruindo a maçã, tirando da maçã a propriedade de ser maçã. Ela vira você. Ela não é mais maçã, agora ela é você. Porque você teve que exercer, você teve que vencer aquele seu desejo. É assim o capitalista, é assim o empresário. Você tem um operário que produz um copo, ele vai lá, ele é um artesão, ele vai com vidro, molda o vidro, produz um copo, vai na feira, vende o copo. E o empresário vê aquele operário e fala,
eu desejo esse cara. Eu quero o trabalho dele, eu quero escravizá-lo, eu quero comprar o trabalho dele, eu quero possuir o trabalho dele, o copo vai ser meu, ele vai ser meu. E é assim que se dá a suprassunção do capital pelo trabalho. O capital suprassume o trabalho. O capital, ele absorve o trabalho, toma o trabalho para si e faz com que o trabalho seja dele. Toda a gênese do nosso discurso trabalhista, todos nós sindicalistas que trabalhamos assim, em defesa do trabalhador, a gente tem isso, de defender o trabalho contra o capital. O trabalho tem que ser valorizado. A gente não pode deixar que o trabalho seja destruído. A gente não pode deixar que o trabalho se torne escravo do capital. Mas aconteceu, no século XX para o XXI, uma transformação gigantesca. Uma automação, uma absorção do trabalho. O trabalho não é mais esse de fazer o copo. O próprio trabalho foi suprassumido. O Hegel já tinha essas coisas. Entende? Mas essas coisas ficaram lá no século XIX. Ninguém repensa mais isso. A gente precisa repensar. Ninguém precisa mais do trabalho para suprassumir as pessoas. Entende? Os bancos, eles absorvem, eles suprassumem, eles destroem o trabalho diretamente. Eles escravizam as pessoas diretamente. A gente paga imposto para o Estado paga imposto para os bancos. Quer dizer, não precisa mais dessa guerra de capital-trabalho. É hora de nós trabalhistas, do nosso movimento trabalhista, acordar para o século XXI, que a gente precisa se readaptar e precisa retransformar o nosso discurso nesse sistema, né, que transforma diretamente impostos, que transforma diretamente o que é público naquilo que é privado dos bancos. E o que acontece nisso? Qual é a consequência disso? Com a destruição do sistema trabalhista, né, e a desmoralização nossa sindical, porque nós ficamos defendendo um trabalho que hipocritamente é dito pelo capitalista, tá bom, você sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais precisar desse trabalho. E eu vou destruir esse trabalho. Olha os bancos, o que aconteceu com os bancos. Você tinha ali nos bancos, você tinha os caixas, era intenso em trabalho o serviço bancário. O que foi feito pelos bancos? Eles simplesmente transformaram esse trabalho todo em automação. E aí eles terceirizaram e compram isso de empresas e não precisam mais do trabalho. Eles conseguiram assim, muito mais. Eles pegaram a maçã, mastigaram, engoliram e cuspiram o cabinho. É isso que foi feito com o sistema trabalhista. Eu queria começar, então, agora, a nossa linha principal, mas antes de tudo, cadê a Simone? Simone, tem como a gente colocar o nosso vídeo? Eu queria mostrar para vocês um vídeo que a gente fez lá no Sinafresp, que mostra essa ideia, né? O IPVA, né? Quer dizer, que é o imposto principal que foi trabalhado nesse... qual que você vai mostrar? É o dos frigoríficos, é isso? Tá. A ideia... então é outra coisa. A ideia de como que a ideia de pagar impostos é transformada em forma lucrativa pelas pessoas, e como as empresas, elas privatizam o imposto e usam o imposto arrecadado para benefício próprio, né? Como os frigoríficos transformam o imposto, o ICMS, num sistema extremamente lucrativo e uma máquina de fazer dinheiro sem fim, a ponto do governador poder fazer benefícios para as empresas frigoríficas, benefício para a JBS, para essas outras empresas, sem nenhuma lei, né? Ele faz isso pura e simplesmente concedendo benefícios fiscais, dizendo que está fazendo benefício para a economia. Vamos ver? O ICMS é um imposto gerado sobre a circulação de mercadorias e serviços. Em suas operações comerciais, muitas empresas geram créditos que permitem a compensação desse imposto. A esta operação é dado o nome de crédito do ICMS. Com esses créditos, é possível que empresas comprem matérias-primas ou façam investimentos em seu maquinário. No entanto, apenas empresas em situação regular e sem dívidas com o Estado têm direito a estes créditos.
Desde 2011, por meio de um decreto, o governador Geraldo Alckmin vem autorizando o setor de frigoríficos, que possui uma dívida de 2 bilhões com o Estado, a se apropriar do benefício. Vale ressaltar que setores frigoríficos, avícolas e relacionados foram responsáveis por quase 10% das doações totais de campanha de Alckmin em 2014. Graças à denúncia realizada pelos agentes fiscais de rendas do estado de São Paulo neste ano, a renovação do decreto do governador permitiu apenas 50% da apropriação dos créditos do ICMS pelo setor frigorífico. Uma vitória parcial em defesa dos cofres públicos, da justiça fiscal e da população paulista. Os agentes fiscais de rendas estão empenhados no combate a benefícios ilegais, que diminuem a arrecadação e comprometem gastos de serviços fundamentais para a população paulista. Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda de São Paulo. Estado eficiente se faz com fisco valorizado. Em 2011, o governador Geraldo Alckmin outorgou o decreto 57686, concedendo benefícios fiscais e condições atípicas aos frigoríficos paulistas. Ou melhor, não cobrando ICMS e ainda permitindo resgates em dinheiro de empresas devedoras. Veja essa história como exemplo. João Paulo tem uma fazenda de gado no Centro-Oeste. Antônio é proprietário de um frigorífico em São Paulo. Ao vender cada cabeça de gado por R$1.000 para Antônio, João Paulo deveria pagar uma alíquota interestadual de 12% de ICMS sobre esse valor, ou melhor, R$120. Porém, o estado no qual está localizada a fazenda de João passou a adotar uma política de redução da alíquota, cobrando apenas 1% sobre o valor de imposto devido. No campo de ICMS da nota fiscal, está indicado, inexplicavelmente, que 12% foram pagos. E como o decreto isenta os frigoríficos paulistas do pagamento de ICMS, esses 12% então entram como crédito para Antônio. Traduzindo, os impostos que seriam revertidos para a melhoria dos problemas que atingem a população paulista são indevidamente esquentados e viram dinheiro na mão do empresário Antônio. Essa é a máquina de fazer dinheiro estadual, que jorrou recursos de maneira seletiva em um único setor durante 5 anos. Contra números não há argumentos, e os números assustam. 800 milhões de reais é o valor que deixou de ser arrecadado. Mais de 2 bilhões de reais é o valor da dívida ativa acumulada do setor frigorífico ao longo de anos. E apenas com o ICMS de 2015, daria para contratar 3.000 professores, ou 3.000 policiais, ou então comprar 32.000 toneladas de carne para a merenda escolar. Para justificar tamanho desprendimento do governo, o preço da carne caiu, certo? Errado. O preço mais que dobrou desde o decreto. Então, dá para deixar tudo como está? Não. Essa situação revoltante moveu o Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a ir à luta, fazendo um trabalho corpo a corpo junto aos jornalistas e órgãos da mídia, denunciando à população os malefícios da isenção do ICMS por parte dos frigoríficos. O governo acusou o golpe e, de forma inédita, alterou o decreto, baixando pela metade os benefícios fiscais. E agora, por tempo determinado, mais 6 meses. Mudar o decreto foi uma grande vitória, mesmo que por tempo determinado. Mas ainda não nos demos por satisfeitos. Os fiscais de rendas do estado de São Paulo continuarão lutando em prol da população. Afinal, governos mudam, mas o compromisso de um agente fiscal com a população de São Paulo é para sempre. Sinafresp. Combate à sonegação. Repúdio à corrupção. Eu gosto de ver esses vídeos. É bacana. Gente, é um absurdo.
É por aí. Isso aí é um exemplo entre muitos, né? Quer dizer, são coisas que a gente tem que divulgar. E eu estava falando aqui aí como exemplo, tem esse exemplo aí dos frigoríficos, e um exemplo mais gritante ainda é o exemplo do imposto de renda. A gente tem o imposto de renda da pessoa física, né, que chega aí a 27% para as pessoas físicas. E eu estava dizendo para vocês que esse negócio de pessoa que não é física, são almas penadas, não é uma coisa muito... Que pessoa que não é física? Quer dizer, essas pessoas jurídicas são ficções jurídicas, elas não existem, são máscaras capitalistas. O que existe atrás do capitalista, atrás dessa pessoa jurídica, é um empresário que recolhe o lucro daquela pessoa jurídica. Enquanto as pessoas físicas pagam 27%, quanto que é pago quando você retira de lucro da empresa? Vamos supor que eu vou lá, presto um serviço, né, não gasto nada com isso, tal, é tudo lucro, né? E eu sou empregado, eu pago, vamos supor, 27%, vamos supor, 15% de imposto. Agora eu não sou empregado, eu sou empresário. Quanto por cento de imposto que eu pago? Eu pago imposto de renda pessoa empresarial, IRPE. Alguém já ouviu falar nisso? Não tem. Não ouviu falar porque não existe. Não existe IRPE. Ninguém paga imposto de renda empresarial. Não existe esse imposto no Brasil. Isso acontece no Brasil e acontece na Estônia. Só nesses 2 países do mundo. Quer dizer, só o empregado que paga imposto aqui, né? Quer dizer, o empresário não paga. Quer dizer, empresário, assim, eu não estou falando pequeno empresário, estou falando qualquer empresário. Estou falando dos donos de bancos, eu estou falando dos donos das grandes redes de supermercado, das grandes indústrias, a Ambev, os frigoríficos, etc. Ninguém paga. Quer dizer, ele paga zero. Quer dizer, eu não estou falando... Entende? Então, não venho dizer que nós estamos falando de imposto de grandes fortunas. Não estou falando de imposto de grandes fortunas. Estou falando de imposto de renda, que vocês não pagam, sem vergonha. Não estão pagando, né? Não pagam nada, porque não existe esse imposto de renda. E aí vem essa coisa de falar, que eu estava dizendo, sobre o socialismo, né, e o capitalismo. Os Estados Unidos é comunista? Não é comunista. Nos Estados Unidos tinha um seguinte debate. Lá tem democratas e republicanos. Os democratas são um pouquinho mais à esquerda, os republicanos um pouquinho mais à direita. Então, os democratas eles achavam o seguinte: você tem que cobrar o imposto da empresa. E da empresa. Depois que você cobrou da empresa, não cobra nada do empregado, nem nada do empresário. É isso que eles acham. Cobra tudo da empresa. Não cobra nada do empregado, nada do empresário. Não é o sistema que a gente adota. A gente cobra da empresa um pouquinho, né, e depois cobra do empregado. Do empresário, não. A gente faz uma coisa diferente. A direita pensava diferente. Você tem que cobrar, né, são os republicanos lá nos Estados Unidos, né, o elefante. O republicano fala o seguinte: elefante, né? Republicano? É, isso. E o outro é o burrinho, não é isso? Então, os elefantes falavam o seguinte: que você tinha que cobrar dos empresários e cobrar dos empregados, não da empresa. Você tem que livrar a empresa disso. Não cobre IRPJ, você cobra só dos empregados e dos empresários. O Brasil resolveu o problema dos republicanos e democratas. A gente resolveu de uma forma muito mais simples. Só o empregado que paga. Não é fantástico? Nosso sistema tributário é revolucionário do ponto de vista capitalista, né? Quer dizer, nós fizemos um sistema onde só o empregado paga. Quer dizer, e isso se consegue num país de terceiro mundo. Quer dizer, nós somos o ideal total liberal que nem os Estados Unidos sonharam em ser. Os republicanos dos Estados Unidos não concordariam com as ideias liberais que existem aqui no Brasil. 32,7% do PIB brasileiro é a carga tributária. A ideia que a carga tributária é muito alta existe entre o povo em geral. Mas, infelizmente, não é verdade. A carga média tributária dos países, está aqui, é 34,1% dos países da OCDE. Os países eles conseguem sobreviver com 34,1%. É um pouquinho mais do que a nossa carga tributária. Péssima notícia, a nossa carga tributária não é alta. O que acontece com a nossa carga tributária?
já está toda no nosso lombo. Aí não dá para aguentar, entende? Ninguém aguenta um negócio desse, entende? É só pobre que paga, entende? Assim, o nosso dinheiro é pouco, não aguenta pagar para todo mundo. A gente não tem como pagar para todo mundo. Tem que, se não redistribuir esse imposto, né? Se não distribuir para todo mundo pagar direitinho, se não fizer empresa safada parar de sonegar imposto e começar a pagar direitinho, como esses 100 maiores sonegadores de impostos, que a lista... Gente, um parênteses sobre isso. Essa lista está sendo pedida por todos os deputados lá na Assembleia Legislativa, né? Eles estão... Vocês lembram que deputado estadual que vocês votaram? Vão lá, peçam para ele. Todo mundo lembra. Aqui lembra, né? Claro. Mas vão lá, peça para ele e fala, olha, dá uma cópia para mim, que eu quero distribuir na minha associação, quero distribuir na minha vizinhança, quero distribuir no metrô. Fala, olha, tá vendo essas empresas aqui, ó? Você está achando que você está pagando imposto demais? Olha aqui, 94 bilhões estão perdidos aqui, que essas empresas aqui não querem pagar. Entende? E aí depois eles acham que o problema brasileiro é a Previdência. Enfim. Agora eu queria começar na nossa linha ali, depois desse ânimo inicial. A primeira coisa importante a falar, eu acho, sobre justiça fiscal, é esse período privado do fisco. A ideia de que existe uma distinção clara entre imposto e preço, entende assim? O que eu pago quando eu compro esse óculos aqui é preço. Eu vou lá, pago o preço, ele me dá o óculos. Muito claro. O que eu pago para o Estado é imposto. Na cabeça da gente, essas duas coisas são muito claras, essa diferença. Mas o problema é que essa coisa se confunde. Se confunde na economia e se confunde na prática. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Lá, desde dos primórdios do fisco, lá em Roma, na Grécia, quando o Estado não estava bem definido, o que era o imposto? Você falava, eu preciso de dinheiro para governar, né? Então você fica de me trazer dinheiro e aí encarrego você. Você vai lá, consegue tirar o quanto você conseguir de quem você conseguir tirar dinheiro e traz para mim, e o quanto vai ficar para você, problema seu, eu só quero a minha parte. Entende? É mais ou menos assim. Isso é a forma mais privada de se trazer imposto. Essa ideia privada de imposto existe até hoje. Tem muita coisa que a gente paga, até voluntariamente, que não tem contraprestação nenhuma. Tem muita coisa assim. Por exemplo, o software. Eu copio um programa de computador. Na hora que eu copio um programa de computador, eu tenho que pagar direitos autorais, não tenho? Eu não estou falando que não merece direitos autorais, que ele não é bem utilizado o dinheiro, tem coisa muito bacana pagar, eu acho que merece, acho que tem que pagar. Mas qual é a contraprestação disso? Não tem contraprestação nenhuma. Isso é puramente tributário. A hora que eu copio um filme do Walt Disney, eu tenho que pagar os direitos autorais dele. Não tem contraprestação. Não tem contraprestação nenhuma. Eu estou copiando no meu computador ali, não preciso dele para fazer aquilo. E eu tenho que pagar. É um tributo. São tributos privados. Isso existe até hoje. Toda vez que nós temos ali tinha um problema lá outro dia, que o cartório não queria reconhecer uma ata nossa, porque queria que reconhecia a assinatura de todo mundo. O que eu ganho em reconhecer a assinatura de todos os meus conselheiros ali? O cartório cobra tributos também, é evidente que aquilo é tributário. Não tem contraprestação nenhuma daquilo. Eu não pedi aquilo, não quero aquilo, eu tenho que fazer. Entende? São coisas que a gente é obrigado. O pedágio, entende? É uma outra daquelas coisas que está no meio caminho entre o tributo e o preço. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque a gente pode ser burlado por uma coisa em lugar da outra. Entende? E muitas vezes eles querem, por exemplo, usar o fisco. Porque o fisco tem duas coisas que ele pode fazer. Cobrar imposto, que é uma coisa relativamente fácil, e cobrar taxa. Taxa é uma das coisas mais caras de se cobrar que existe no fisco. Então, se eu quiser, por exemplo, cobrar a taxa do Xerox, que é uma taxa que toda repartição pública tem, todo estado tem, todo município tem, a taxa do Xerox, como é que eu cobro a taxa do Xerox? Como é que eu fiscalizo a taxa do Xerox? Eu preciso saber quantas cópias foram feitas daquela máquina, tem aquele númerozinho que as pessoas mudam, e eu preciso estar lá o tempo inteiro. É caríssimo fazer aquele negócio, é meio que sem esperança eu cobrar aquilo de uma maneira correta, direito. E outras taxas são pior ainda, né? Que a gente precisa... Taxa de arma de fogo, por exemplo, o cara quer licenciar arma de fogo. É complicado pra caramba, quer saber quem é o cara, por que ele está usando. Tem todo um poder de polícia envolvido com a taxa. A taxa é muito caro.
E aí, muitas vezes, as instituições privadas fazem campanhas, né, tentando impor ao fisco a obrigação de cobrar tributos privados, por exemplo, direitos autorais. O camelô está vendendo software pirata. Problema dele, não é problema meu, eu não ganho nada. Se você faz o seguinte, divide comigo o valor desse imposto, paga, né, o fisco com o direito autoral, que eu posso pensar em fiscalizar. Mas, se não for isso, não tem nada com isso. Em São Paulo, 2% dos homicídios são resolvidos, 2%, por causa do desmonte feito pelo governador Geraldo Alckmin da máquina da Polícia Civil. 2%. 2% dos homicídios. Eu achava complicado, porque eu achava que, você sabe que todo auto de infração que a gente vai lá, faz o auto de infração, documenta, tira, fala, autuei o cara. 1% vira dinheiro. 1% dos autos de infração vira dinheiro. Mas depois que eu soube que 2% dos homicídios são resolvidos, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, talvez eu não esteja fazendo um serviço tão ruim assim. Né? Agora, não vão tendo ideias, viu? Porque eu sei que toda vez que você fala um negócio desse, o cara fala 2%, né? Tem alguma coisa que eu estou pensando em fazer quando eu sair daqui. Fala, 2% é muito pouco. Com a Polícia Civil desaparelhada, que só está conseguindo resolver 2%, sem dinheiro, né? Toda desarranjada. Né? Departamentos inteiros da Polícia Paulista se dedicam ao quê? A saber se o software está pagando o direito autoral para a Microsoft, saber se o filme está pagando direito autoral para o Walt Disney, saber se a Sony está recebendo direito autoral. Gente, entende? Paga que eu faço. Assim, sem pagar é complicado, né? Quer dizer, ele tem que começar a cobrar as nossas contas. Essa por isso que eu digo que a primeira cogitação que a gente faz é o que é imposto assim, na sociedade, o que é tributo, para a gente saber até onde vai a ideia de justiça fiscal. Aí, saindo dessa ideia aí já do imposto privado, a gente tem a ideia imperial do tributo. E aí, na ideia imperial, que quando você cobra o imposto para o rei, você tem ali, acho que a ideia mais antiga de justiça fiscal. Eu não sei se vocês lembram, já que eu falei do Walt Disney, do Robin Hood, quando eu me lembro que eu assisti isso quando era pequeno, era uma cena que me impressionou muito. E era uma cena que me vinha à mente toda vez, depois que eu estava estudando para concurso, para ser fiscal, e eu virava fiscal. Tem um coletor de impostos do Robin Hood. Né? E ele vai na igreja, na igreja tem uma caixinha de esmolas, né? Tem uma moedinha só. Vocês lembram que era um frei gordão, assim, que era lá do Robin Hood e tal, e ele ficava pedindo, não vai tirar, tem coisa aí, o cara vai lá e tira aquela moedinha da caixinha de impostos da igreja e arrecada para o fisco. Essa ideia, né, de você tirar a única moedinha da caixa de esmolas da igreja, né, e arrecadar aquilo, é a ideia mais básica assim, de repugnância à cobrança de impostos. Né? E é a ideia de que você só é lícito, só é constitucional, só é legal você fazer a cobrança de imposto se o imposto for justo. Entende? Tem um limite muito claro disso. Isso é um fantasma que eu acho, esse filminho devia ser passado para todos os agentes fiscais do mundo. Todo mundo devia assistir isso e repensar todo dia quando a gente sai para fiscalizar, falar, será que eu estou fazendo isso? Né? E será que eu estou fazendo isso em bem da sociedade? Porque eu não tenho direito de fazer a fiscalização dos tributos contrariamente à sociedade. Eu não tenho direito de fechar aquela banquinha lá do camelô, outra coisa, se isso não for trazer bem nenhum para ninguém. Entende? Quer dizer, qual o sentido de fazer uma coisa dessa? A gente tem que considerar essas coisas, tem que pensar. E no período estatal? Ali no período estatal, aí montando o Estado, aí já no século XIX, falando no começo do século XIX, a gente tinha o liberalismo, essa briga do socialismo utópico. É mesmo? 3 minutos? Então, o socialismo utópico, uau! Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular essa. Eu vou direto para o artigo 3º. Ó. Eu vou já jogar aqui para cá, ó. Vixe, gente. Essa daqui. Eu quero dizer, o
principal para a gente é o seguinte: a gente tem uma Constituição que a gente tem que respeitar. E nessa Constituição estão todas as diretrizes que a gente... Ela é linda, nossa Constituição, entendeu? Ela tem que ser respeitada. Na Constituição, do artigo 3º da nossa Constituição, fala lá o que é justiça para a gente, que é brasileiro. Fala que constitui objetivo da República Federativa do Brasil, ou seja, não é meu objetivo se eu não estiver fazendo isso, é aquilo o objetivo de todos os estados, todos os municípios e da União, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Vocês reparam que são círculos concêntricos aqui. Você começa com uma coisa bem tópica, né? Construir a sociedade livre, justa e solidária. Quer dizer, é o livre primeiro de tudo, depois ela tem que ser justa. A gente não tem o direito de construir uma sociedade que cobra só dos empregados. É inconstitucional, gente, inconstitucional, totalmente inconstitucional, contrário aos objetivos da República Federativa do Brasil. E garantir o desenvolvimento nacional. Quer dizer, se o imposto ele não puder, né, ele não proporcionar, entende, assim, uma forma das empresas se desenvolverem, por quê? Porque a empresa grande, ela não paga o imposto, quebra todas as outras pequenas que estão em volta e depois defende lá no Superior Tribunal de Justiça e acaba não pagando mesmo, acaba sonegando imposto. Quer dizer, esse sistema tributário é totalmente contrário à nossa Constituição. Olha lá. Eu queria falar, assim, antes de terminar o tempo básico aqui, em outro ponto da Constituição, onde tem um melhor critério para a gente trabalhar com a política tributária. A política tributária é uma coisa constante. Existia lá naqueles socialistas utópicos do século XIX, a ideia de que a ideia iluminista. Como é que era a ideia iluminista? Era aquele negócio de mecânica newtoniana. O mundo é uma mesa de bilhar, assim, as coisas batem, você calcula tudo, você descobre tudo, você prevê tudo, você faz a sua equação e equaciona o mundo. Isso aí é patético, ninguém consegue fazer isso. A gente nunca vai conseguir fazer uma coisa dessa. Essa ideia iluminista, ela foi perdendo espaço ao longo do tempo. Hoje a gente sabe que a gente não tem como fazer isso, mas era a ideia do século XIX. Era a ideia do começo do século XIX. E os socialistas utópicos, o que eles imaginavam? Eles imaginaram que você podia controlar todos os preços. Você lembra do nosso tabelamento? Era essa ideia. O Estado ele podia determinar o preço de tudo em todos os... A gente não consegue fazer isso. Não dá para você saber o preço, porque são tantas variáveis, tantas coisas negociais, locais, são tantas informações. Você não consegue ter essas informações, você não consegue controlar os preços dessa maneira. E aí, o que aconteceu? De lá para cá, quando se percebeu que não conseguia, o socialismo desistiu. E esse é o lugar do socialismo. É nos tributos onde o socialismo deve se colocar. É nos tributos onde você deve estabelecer os valores constitucionais sobre o que é importante, o que é mais importante e o que não tem importância nenhuma. O que não pode ser onerado de forma alguma e aquilo, o que tem que ser desonerado. Na Espanha, por exemplo, tem as taxas super reduzidas. O pão é 4%. O sistema IVA super... O IVA é 4% para o pão. Por quê? Porque é importante que o pão seja barato. O pão é primordial para a população, entende? São as coisas mais básicas que o ser humano precisa. Elas precisam ser desoneradas. E a forma de desonerá-las é tributando menos e puxando a tributação para as outras coisas que podem ser oneradas. O que deve ser desonerado? A Constituição nossa é romântica. A nossa Constituição é romântica. E ela está num lugar muito estranho, essa ordem das coisas que devem ser desoneradas, quando ela fala do salário mínimo. Artigo 7º, 4º. Eu fico imaginando assim, dá vontade de chorar, imaginar assim, alguém pensando que o salário mínimo ia resolver isso tudo. Entende? Mas é isso que está escrito na Constituição. A Constituição queria que ele resolvesse tudo isso. E diz lá, e nós, então, podemos pensar, então, todos os salários com esse objetivo. Se não o salário mínimo que todos eles tenham, né? O objetivo de trazer moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Gente, nem a previdência social com o salário mínimo, nem com
salário nenhum, né? Não tem mais previdência social, eles estão acabando com tudo. Mas aí está a ordem das coisas. E exatamente nessa ordem que está ali. Olha que coisa interessante. Aqui estão as necessidades mais básicas do cidadão, do ser humano. Se o cara estiver na rua, não tiver onde morar, entende assim? Aquilo é a necessidade mais básica para ele. Quer dizer, se você quiser um povo decente, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o povo da rua, tirar a criança da rua. Você não pode deixar as pessoas sem moradia, entende? Nem que não seja própria, você tem que arrumar uma forma, e como os Estados Unidos fazem, fazendo hipotecas financiadas pelo Estado, né, que você pode dar habitação para as pessoas. Então, a habitação, a moradia é fundamental, está em primeiro lugar. Como é que é o nosso sistema de tributação das moradias hoje aqui no Brasil? É um caos absoluto. É feito assim, a construção civil, ela é tributada meio pelo ISS, meio pelo ICMS, e um não concorda com o outro, um não regula com o outro. Então, dizia lá o seguinte, se você produzir alguma coisa e levar lá para o pátio de construção, se eu fizer uma casa pré-fabricada e levar para o pátio de construção, 18% de ICMS em cima. Se eu construir lá no pátio de construção, vou cobrar 4% de ISS. É ISS porque é feito no pátio de construção. Gente, com isso, a gente tornou artesanal definitivamente toda a nossa construção civil. Isso há décadas e décadas e décadas. Ninguém vê isso. Não pode continuar desse jeito, achando que vai um dia fazer reforma. Tem que mudar já uma coisa dessa, entende? Para dar habitação. Então, não existe a cogitação séria de se fazer uma reforma tributária, de se fazer um acompanhamento de justiça tributária no Brasil. Alimentação em todos os estados foi colocado uma ideia de cesta básica. A cesta básica de tributação do ICMS é que ela tenha 7%, pelo menos não é 18%, vai para 7%. Os estados, eles juntam aquilo que é mais importante para eles e colocam ali na cesta básica. Então aqui em São Paulo tem macarrão, óleo, feijão, arroz, essas coisas, estão todas na cesta básica. Legal, bacana. Sim, é lógico que tem muita gente muito sem vergonha isento, que não precisava estar isento. Tem muita gente que não é isento, mas ganha com o imposto. Podia ser melhor do que isso. Mas, pelo menos, tem essa ideia da gente fazer essa cesta básica. Isso precisa. A gente precisa ter um fortalecimento e uma alíquota básica menor da cesta básica do que para os outros tributos. Por que eu falo isso? Porque ali na reforma tem gente falando que não pode ter. O imposto tem que ser neutro. Não pode interferir com as decisões da sua majestade o mercado. O mercado que tem que decidir quanto que é. Gente, o mercado, ele realmente decide, mas ele decide de forma darwiniana. Depois que morre milhões para cá, milhões para lá, acaba acomodando de um jeito. A gente é mais inteligente que isso. A gente não precisa esperar morrer milhões para determinar. A gente pode prever alguma coisa. Pode prever, por exemplo, que as pessoas precisam de alimentação para sobreviver. Entende? Então, isso é uma coisa básica. E mais, assim, uma pessoa rica, assim, mas se eu diminuir a alíquota do arroz, eu vou estar beneficiando o pobre, mas eu vou estar beneficiando também o rico que também come arroz. Gente, mas o rico, entende? Aquilo é a quantidade mínima do dispêndio dele, né? Proporcionalmente. Para o pobre aquilo é importante, entende? Então faz desse jeito, que não adianta você querer fazer um controle também que ninguém vai conseguir atender. Educação, saúde, lazer, vestuário, higiene. Então, foi saído completamente de qualquer consideração sobre a política tributária hoje. Educação, vocês sabem que educação, até hoje, ou pelo menos vamos dizer, até o final do século XX, era intensiva em trabalho. Talvez hoje, com esses ensino à distância, está virando uma maluquice, que talvez deixe de ser intensivo em trabalho também, vire uma coisa tipo Walt Disney. Né? Quer dizer, o cara começa a vender aqueles vídeos de ensino à distância, então não sei. Mas, nós estamos numa transição e ainda é intensiva trabalho. E trabalho é, de novo, aquela história. É os 27% contra os... Quer dizer, vocês veem que coisa. Olha, que ideia de você querer provar uma coisa sabotando. Então, quando você quer provar que o sistema público é ruim, né, você vai lá e sabota o sistema público, aí depois ele não consegue ser eficiente. Então, os professores das redes privadas, todos eles viraram empresários hoje. Nenhum mais tem vínculo empregatício, porque emprego também é uma coisa que já era, tal. Então, todo meio, né, essa é uma moda que pegou.
Os públicos não podem. O professor do ensino público não pode, porque ele é funcionário público, ele não pode ser empresário, então não tem como. Então, aí ele fica impedido também de trabalhar nas escolas privadas. Quer dizer, gente, tem alguém planejando esse negócio? Porque está ruim, né? Tem alguém no governo, o piloto sumiu, né? Fala a verdade. Não é possível um negócio desse. Fala, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, dessas coisas para cá, assim, fora a Previdência Social, que nem existe mais, ninguém assim se preocupa com nada. É até patético se você falar de lazer como importante para ser beneficiado e tal. Apesar de estar aqui na Constituição dizendo que o salário mínimo deve garantir, ninguém pensa que deve ser incentivado também. Aliás, os parques também precisam ser privatizados, não é isso que vai ser feito agora? Os parques você precisa cobrar entrada, até coisa, claro. Chega desse negócio de parque. Você está achando que vai ter lazer, não vai ter. O único que fez alguma coisa de lazer e é ridicularizado foi o Rio de Janeiro, que colocou na cesta básica o protetor solar, que é até a saúde, gente. O protetor solar é questão de saúde, entende? Assim, quer dizer, e é importante para eles. Eles acham importante, colocaram lá, quer dizer, poxa, e é ridicularizado porque ele se preocupou com alguma coisa que está lá na frente, assim. Nem os primeiros a gente se preocupou, não deve preocupar com as outras. Quer dizer, é hora da gente começar a se preocupar seriamente com a política tributária. E a política tributária é obrigação de todos nós ficar vigiando e cobrando do governo que se faça. É isso aí, acabou o meu tempo, né? É isso aí. Pronto. Obrigado. Bom, boa tarde já a todos e a todas. Acho que todos já me conhecem, né? Eu sou Paulo Catelan, diretor aqui da Federação do Sindicato de Servidores Públicos. Estou diretor também no CISPESP, que é o Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e fomos eleitos agora na nova central aqui de São Paulo, no cargo de diretor de comunicação social, né, que tivemos no Congresso agora. Para o Alfredo, não foi falado, mas no seminário lá na ISP, né, Vivian, me chamou muita atenção a situação que helicópteros, iates, barcos luxuosos, aviões e outras coisas mais, não existe um imposto que é pago. Então, são isentos de imposto. Esses, estou elencando alguns, e quem consegue comprar isso? Nós não conseguimos. São milionários, né, donos de empresas sonegadoras, e, enfim, o que nós podemos colocar aí, a situação, inclusive, não só na justiça fiscal tributária, e também um projeto de lei, uma lei complementar, o que seja, né? O que você tem de ideia, Alfredo, para nós conseguirmos tributar, né, esses itens que eu falei agora? Porque eu acho um absurdo, isso me chamou a atenção, porque lá foi debatido muito com relação a esse respeito, inclusive o Mauro da Fazenda, né, que comentou também. Então, eu queria ter uma ideia, se você já tem alguma alternativa, que isso é apenas um detalhe para nós conseguirmos taxar, né, essa situação aí que existe. Muito obrigado. Bom, boa tarde, meu nome é Samuel, eu sou diretor suplente aqui na Federação, na FEIPESP, também técnico da Fazenda Estadual, estou no Conselho Fiscal da SP-Prev, vamos assumir o mandato, né, a partir do segundo semestre. Pergunta para a mesa, também até para o Maranca, aí, é o seguinte: realmente é preocupante para nós a situação em que se encontra o Estado, o país e o mundo, porque quando o mar está calmo, qualquer idiota navega, né? Essa é a verdade. E nós estamos passando, então, por uma turbulência. É o fim é um período de transição, talvez possa se falar que é o fim do capitalismo, não é transição para o socialismo, mas é que o capitalismo perdeu a sua presunção, né? Qual a presunção principal do capitalismo? A propriedade privada, né? Eu queria ver com o Maranca o que ele pensa com esses novos horizontes, porque se perguntar para mim, que sou
velho, que sou antigo, eu não sei para onde vai o futuro, né? Quando a gente tem que perguntar do futuro, a gente pergunta para o jovem, né? Então, essa situação em que a presunção do capitalismo ela termina indo à tona, onde você tem, na minha época, né, o que tinha valor era, e estava envolvido com a propriedade privada, era o aço, né? Era o petróleo, né, tá certo? Onassis era o cara mais rico do mundo, né? Quem produzia petróleo era o mais rico do mundo. E hoje você tem um pouco o inverso disso. Você tem a empresa, a marca que vale mais no mundo é o Google, né? E não tem propriedade, assim como alguns bancos têm em cada esquina. O Facebook, a Uber, vale 2 bilhões na Bolsa de Nova York sem ter frota, né? Então, como é que nós vamos caminhar para esse novo milênio, né, com relação à cobrança dos impostos, principalmente quando você tem no Brasil a cobrança de impostos no consumo, né? Alguns países aí já adotaram a cobrança do imposto na renda, né? E essa reforma tributária, ela caminha ou não caminha para essa direção? Bom dia a todos e todas. Eu, na verdade, Linneu, Alfredo, não quero fazer diretamente nenhuma pergunta, mas queria parabenizar a ISP, enfim, as entidades que promoveram esse evento, parabenizar também, agradecer a presença em nome da nossa federação. Eu sou do Sindalesp, que é o sindicato da Assembleia e do Tribunal de Contas, mas queria, Linneu, nesse momento, aproveitar para fazer já um encaminhamento. Qual seria o encaminhamento? Palestra, na verdade, verdadeiras aulas aqui, tanto do Maranca quanto do Mazano. Aliás, MM, né? Maranca e Mazano, parece dar até uma dupla sertaneja. Mas, na verdade, o encaminhamento, Linneu, seria... Eu sei que foi muito rápido, e aqui também já fazer um elogio à equipe da federação, em especial ao Mauro, que eu participei e vi a ansiedade dele nesses dias aí, querendo mobilizar as entidades para esse encontro. E foi tudo muito rápido, né? Sabendo que o próximo será no dia 23 de junho de 2018, é isso? Sempre no dia 23, que com esses dados aqui, esse acúmulo de cada representante que está aqui, tendo em vista a representatividade que o professor Mauro até colocou de cada entidade, nós somos muitos, né? Façamos isso, assim, fora um pouco, falando direto com a população, porque essa é a maior proposta da ISP, que a gente vá, digamos assim, em frente uma estação do metrô, em frente aqui da Secretaria da Fazenda, enfim, nesses lugares de muita concentração de pessoas, na República, enfim, nas grandes secretarias, Mazano. E aí, por exemplo, pega os investigadores, o pessoal ligado à segurança pública, 3, 4 sindicatos naquele lugar, a Fazenda naquele lugar. Assim a gente vai mostrar a necessidade que tem a população do serviço público de qualidade. Porque, finalizando, presidente Mazano, nós, servidores públicos, estamos em extinção, viu? O IPVA não é o imposto mais importante que a gente tem. Então, a gente, na hora que a gente vai fazer um apanhado geral, não dá para falar de IPVA, ITBI, esses outros impostos que têm arrecadação menor. Mas o IPVA é um imposto muito interessante, porque o IPVA ele é muito sintomático, muito simbólico. É por isso que ele foi escolhido para a gente lá naquele Pobre Paga Mais, porque o IPVA ele marca de uma maneira muito gritante assim o fato de que pobre paga mais. A gente tem vários veículos automotores. Notem, o imposto é sobre veículos automotores, as coisas que se movem sozinhas e são veículos, levam gente junto. Então, você tem aviões,
helicópteros, tem os carros e tem motocicletas e jet skis e lanchas e transatlânticos, etc. Por que só se cobra da classe média? Por que só se cobra do carro de classe média? Né? Por que só a classe média que tem que pagar imposto nesse país? E você vê o IPVA, nenhum dos outros paga. E foi uma coisa que foi consolidada aos poucos pela jurisprudência, pelo STF, por aqueles mecanismos do STJ, tal, STF, tal. Então incide sobre o jato particular. Aí o cara tem que pagar ali, vamos supor, R$200 mil por ano, porque o negócio custa uma fortuna, né? R$200 mil por ano. Aí R$200 mil vale a pena pagar um bom advogado. E com esse bom advogado, ele não paga imposto, né, nesse país. E com um bom advogado, você não paga imposto e você pode praticar o crime que vocês quiserem. Você sabe disso. Né? Então, se você tiver ali for ver a jurisprudência do STF, aos poucos, eles começaram a tornar bastante claro que o IPVA, veículo automotor, quando fala veículo automotor, a Constituição quer dizer veículo automotor da classe média, não quer dizer veículo automotor de gente rica. Entende? Não é avião, não é helicóptero, não é jet ski. Veículo, quando ele fala, é no popular. Entende? Porque a Constituição usa a expressão no popular, então só o popular que tem que pagar. Por mais patético e irônico que seja, é exatamente isso que fala o STF. Então, se a gente quiser mudar isso hoje, o que a gente precisa? A gente precisa mudar a Constituição Federal, precisa ter uma proposta de emenda à Constituição. Eu seria totalmente a favor da gente fazer essa proposta e levar lá uma proposta assim. Só que eu acho que a proposta tinha que ser contundente e clara, para que não tivesse uma resposta hipócrita qualquer. A última vez que nós tentamos colocar o imposto sobre jet ski, sobre as lanchas, iates, tal coisa, eles começaram a falar que a gente queria cobrar imposto na imprensa. Imposto sobre petroleiros e sobre barcos pesqueiros. Fala, gente, não é isso, entende? Assim, cá entre nós. Fala, então, vamos deixar claro, se for fazer de novo, deixaria claro assim, que assim, embarcações de recreio, né? Helicópteros particulares, jatos particulares, tá? Coisa. É só isso que eu estou querendo cobrar e vocês têm dinheiro para pagar, entende? Assim, e colocar na Constituição, já que eles estão tão preocupados com o saneamento das finanças públicas, acho que eles vão querer cobrar, né? Um imposto como esse. Claro que o movimento político de se fazer uma PEC desse jeito aí pelo sindicato seria gigantescamente bacana. Eu adoraria fazer uma coisa dessa. A questão apresentada pelo Samuel sobre o andamento da economia, né, realmente é muito preocupante, porque, de fato, é isso. Quer dizer, a propriedade privada ela se dissipou, ela se tornou virtual, ela foi suprassumida pelo capital, e hoje o capital não precisa da propriedade privada para dominar o trabalhador. Ele domina o trabalhador sem a propriedade privada e, a bem dizer, até quase que sem o capital. Ele domina o trabalhador pela informação. Então, o Uber, por exemplo, é a companhia que não tem um veículo. Ela não tem deve ter um lá deles, mas não tem veículos para trabalhar. Os veículos são todos de pessoas que precisam daquele ambiente de informação para trabalhar. Então, o Google é um instrumento de informação pura e simples. E, por algum motivo, os países eles entenderam que eles não podem interferir legislativamente sobre isso. E isso fere um princípio fundamental. Como a gente estava falando no começo, que imposto não é só aquilo que a gente paga para o Estado, porque a gente paga para o Google também é imposto, porque não tem alternativa, entende? É imposto e ele é assim irrecorrível. Você tem que pagar, então ele acaba sendo tributário. Ele acaba sendo tributário de alguma maneira. Essa forma de cobrar, né, quer dizer, ela fere um princípio fundamental dos tributos, que é um princípio inglês, né, feito ali no tempo da monarquia inglesa, que você não pode ter nenhum tributo que um representante votado por mim tenha escolhido. Eu pago o tributo,
mas no taxation without representation. Quer dizer, eu preciso de um representante meu lá votando isso. A coisa é tão séria que os Estados Unidos declarou independência por base nisso. Falaram, nossa independência é legal, nós achamos inaceitável continuar sendo colônia da Inglaterra, porque está sendo cobrado tributo nosso e nós não admitimos um tributo que não tenha sido decidido por um representante meu, e o Google não tem representante meu. Então, no taxation without representation. Acho que nós precisamos da independência do Google, sim. E, para isso, a gente precisa, de novo, daqueles marxistas lá vivos, né? A gente precisa renovar o pensamento marxista do século XXI, porque onde está esse povo, poxa vida? A gente precisa repensar a economia em termos socialistas, essa nova economia em termos socialistas. A gente não pode continuar com essas ideias marxistas velhas de explicar marxismo falando do trabalhador, da fábrica, do operário, tal coisa, porque essas coisas não existem mais e nem são mais necessárias. A gente precisa de um novo marxismo, eu acho. É isso. Boa tarde a todos. Eu acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Sou Kátia Rodrigues, sou diretora da mulher no SIM-HC, que é o Hospital das Clínicas. Como já foi falado, 25 mil pessoas na base, composta por uma maioria de mulheres, né? Diretora da mulher da federação, aqui do Sindicato de Servidores Públicos no Estado de São Paulo, e nesse novo congresso, no 4º congresso da Nova Central, eleita diretora da mulher estadual da Nova Central. Eu fiz algumas anotações aqui, aliás, muitas, mas muitas delas já tinham sido feitas no dia 11 de março, onde foi feito o seminário, né, de Justiça Fiscal pela ESP, e um tema que foi abordado, que eu nunca imaginei que pudesse ter uma conexão de justiça fiscal com mulher. E a Denise Mota, infelizmente, ela não pôde estar aqui, pela questão do outro evento, né? Ela abordou justiça fiscal com mulher de uma forma que eu não tinha essa visão. E me ampliou. Nem todos que estão aqui estiveram presentes nesse seminário, né, organizado pela ESP, pelo Sinafresp. E eu achei muito interessante, muitas coisas que eu anotei lá, e talvez não tenha sido falado aqui, que eu gostaria de estar lembrando. Na verdade, sobre a injustiça fiscal em relação às mulheres. Aí eu fiquei pensando o que foi comentado naquele seminário sobre essa questão. Foi a questão da desigualdade, a desigualdade social. Porque, na verdade, o que acontece? A justiça fiscal, com essa falta da cobrança direta e correta dos tributos, ela promove uma desigualdade absurda, principalmente com as mulheres. Aí você fala, mas por quê? Hoje, as mulheres elas compõem 52% da população brasileira, 52%. E aí a gente verifica que as mulheres, o quanto elas utilizam o orçamento no país. A questão do trabalho doméstico, a questão do servidor público e de outras categorias que a mulher ela acaba meio que dominando. E aí a gente vê as políticas públicas que acabam não utilizando o tributo correto e devidamente, como que a mulher ela é afetada em tudo isso, porque ela acaba não utilizando o valor que deveria ser utilizado dentro da própria economia e qual o contexto tão absurdo em relação a tudo isso. Então, eu gostaria, Vivian ou Alfredo, que falasse um pouquinho sobre essa questão da desigualdade social, sobre a perda que a mulher ela tem em relação a tudo isso, porque eu achei muito interessante a palestra que foi dada sobre justiça fiscal relacionada a gênero, a raça, a tudo isso, que eu realmente não tinha essa noção, e muitas pessoas aqui também não têm essa noção. Obrigada. Eugênio. Boa tarde a todos. Eugênio, meu nome, eu sou também diretor do SIM-HC aqui em São Paulo. Quero parabenizar a mesa e os organizadores também como apoio, né? Os que apoiaram esse evento. E como a nossa colega Kátia acabou de dizer, o conhecer muitas verdades, isso é muito importante. E como servidor público e contribuinte, o que me chamou muita atenção foi aquele filme ao qual nós vimos a respeito do governo de São Paulo e em vista a outros governos do Estado, com relação ao incentivo à população a participar daqueles
de uma forma de instigar a arrecadação, como nota fiscal paulista, na verdade, né? E nós vemos nessa condição que o retorno para a população, de uma forma geral, ela quase não existe. E se isso beneficia direto o governo nas suas formas de arrecadação. E a população, mais uma vez, acaba sendo presa fácil. E quanto sindicalista, eu vi, por essas palavras, a nossa importância e dever de estar esclarecendo nossa base quanto a isso. E é um fato que poucos desconhecem. E acaba sendo-se uma faca de dois gumes, na verdade, né? Ele acaba participando de uma forma e cai na malha fina, muitas das vezes, já com os parcos recursos que ele tem de forma de seu salário e de uma forma geral de sua contribuição. Obrigado. Nós vamos fazer agora, eu vou deixar minha fala por último aqui. Alfredo, eu queria que você fizesse a avaliação desses questionamentos, inclusive da Cátia, e já fizesse as considerações finais por causa do horário, inclusive seu, né? Inclusive o seu. Depois a Vivian, aí eu vou falar alguma coisa aqui, muito pontual também, de forma rápida. Certo. Eu acho que a luta contra o chauvinismo, assim, de raça, de gênero, né, ele é um objetivo estatal. E eu acho que o enfraquecimento do Estado, né, o enfraquecimento do planejamento estatal, né, que a gente está sofrendo, ele dizima qualquer possibilidade da gente assim continuar naquele âmbito de defesa do gênero e de igualdade de gênero e raça, do jeito que a gente estava fazendo. Então, enquanto a gente tem funcionários públicos e concursos públicos, a gente consegue fazer inclusão, a gente consegue garantir a igualdade. Assim, a hora que você presta o concurso público, quer dizer, é inadmissível que uma mulher seja tratada diferente de um homem. Quer dizer, mesmo que o concurso seja, né, exija a identificação de gênero, por exemplo, sei lá, eu estou pensando num caso que eles falavam de limpeza de banheiros públicos masculinos ou femininos, coisas assim e tal. Mas mesmo em qualquer caso, quer dizer, é muito bem vigiado. À medida em que o Estado se dizima, à medida em que o Estado se esfacela com esse ideal de diminuição do estatal, de privatização, você começa a mascarar intenções. E aí, quem sabe se realmente as pessoas estão sendo contratadas pelos motivos certos? Quem sabe se agora o Estado privatizado, se ele pode escolher, ele está escolhendo esse daqui porque ele não é negro, porque ele é homem, porque ele tem gravata de meia-idade, porque esses preconceitos, eles acho que tem a tendência de voltar à tona. Eu me lembro que, com força, eu me lembro que um dos movimentos feministas mais bonitos, aquele nórdico, em que obrigava todas as emissoras de televisão, e tinha uma propaganda na Noruega, eu acho, ou na Suécia, que aparecia um sujeito ali, o pai de família, lendo o jornal, e a mulher lavando os pratos, né? E aí o governo proibiu. O governo falou, essa propaganda não pode mais passar na televisão. Vocês mudem os papéis que ela passará. Que poder tem hoje um Estado, com esse Estado subvertido, sem controle nenhum de informações, com o Google mais forte que o Estado, de conter esse tipo de chauvinismo? Eu acho que é urgente, né, que a gente retome as rédeas da sociedade. Quer dizer, a gente não pode deixar a coisa... E, principalmente, a gente precisa internacionalizar. Porque se a gente quer... assim, ditar regras para empresas que agora se tornaram multinacionais, não basta um Estado nacional. A gente precisa da ISP em nível internacional para poder fazer uma coisa como essa. A gente precisa de medidas internacionais de controle. Mesmo os Estados Unidos, que faziam aquele controle de monopólios ali, que era uma coisa que interessava a eles, não vão fazer mais controle de monopólio para o Google, porque o Google domina o mundo inteiro. Para que ele vai quebrar o Google em dois? Para prejudicar ele mesmo.
ele interessa aos países nacionais o monopólio. Então, agora, o controle ele precisa ser internacionalizado. E justo na hora que acabou a Guerra Fria, a ONU e todos os organismos internacionais eles começam a perder força. Quer dizer, eles precisam ser reanimados pela população e que nós precisamos deles. Não é porque agora não existe mais o conflito União Soviética e Estados Unidos que a gente vai dispensar esses órgãos. A gente precisa internacionalizar essa luta, sim. Eu não vejo assim uma perspectiva muito boa, menos que dessa luta. Na nota fiscal paulista, eu tenho que confessar aí que eu fui um dos culpados aí de defender a nota fiscal paulista no começo. Eu digo um dos culpados porque ela não é muito bem vista pelos fiscais. Por quê? Ela envolve ali uma arrecadação que é devolvida. Você fala, poxa, mas isso aí a gente gasta um dinheirão, tem coisa que você cobra o imposto, aí devolve o imposto. Eu sempre achei que era necessário fazer isso, porque era necessário para a consolidação da nota fiscal. Se não tem como você chegar para a população em geral e falar, escuta, é importante, você, assim, por espírito patriótico, você vai ter que pedir aquele papelzinho que você vai jogar fora depois, sabe? Então, ele precisa ter algum apoio com aquilo, precisa levar alguma vantagem, precisa ter ele precisa ter algum interesse real naquilo. E a gente defendia isso, sempre defendeu. O problema é que essa base de dados aqui em São Paulo, da nota fiscal, não está sendo usada, porque o Estado de São Paulo está em estado de sítio no fisco. O fisco está totalmente desarticulado. Então, a gente não tem usado a base de dados. Como a gente não tem usado a base de dados, ela deixou de se justificar ali para o governo do Estado. E aí, qual é o próximo passo? Aniquilar a nota fiscal paulista. Por isso, é importante o alerta que eu tenho que fazer. Começa em outubro agora do ano que vem, um desmonte da nota fiscal disfarçado de incentivo. Você sabe, todas aquelas notas fiscais que são dadas para as instituições de caridade, que todo mundo se pega, deposita, tal coisa, eles inventaram um jeito diferente de fazer aquilo. Que não tem corte nenhum, viu? Não tem corte nenhum, é a mesma coisa. Mas funciona assim, em vez de pegar o papelzinho e colocar ali, você vai pegar o papelzinho, levar em casa, vai na internet, acessa um site, aí provavelmente deve ter umas 18 telas, aí você chega lá num lugar e você vai ter que pegar um número desse tamanho aqui e digitar um número ali, com letra, digita um número ali, e aí você conseguiu pegar aqueles 20 centavos e dar para a instituição de caridade. Vocês imaginam o que vai acontecer com essas instituições de caridade? Então, pois é, exatamente. Então, por que está fazendo isso? Porque o fisco está sendo desmontado no estado de São Paulo e arrecada cada vez menos. Arrecadando cada vez menos, qual a primeira coisa que você vai cortar? É lógico, né? As coisas de interesse social. A última coisa que você vai cortar vai ser o juro bancário. Você não pensa que vai ser cortado isso. Então, nota fiscal paulista, eu acho que é um valor importante, e é importante acompanhar, e é importante assim, a gente divulgar o desmonte que está para acontecer na nota fiscal paulista. É isso. Pode fazer suas considerações. Qual? Finais? Sim, sim. Gente, eu falei tanta coisa. Se a gente conseguir formar uma aliança entre nós aqui, e se a gente conseguir levar essas ideias para frente, contem comigo para tudo isso, me chamem aí. Eu estou com vocês nessas lutas. Eu acho que está sendo legal esse dia. O McDonald's deve estar sentindo lá na Avenida Paulista. Eu saber que em todo mundo está sendo feito um movimento em favor da justiça fiscal, do funcionalismo público. É alguma coisa que nos enche de esperança. Esperança é aquilo que faz a gente continuar lutando. Tá? Parabéns para todos vocês que estão fazendo isso.